Olá pessoal, sou Vladir, professor de matemática do sistema poliedro. Na aula de hoje a gente vai diferenciar áreas e volumes. Primeiro passo, quando que a gente calcula a área, pessoal? Vamos analisar aqui esse esqueminha. Áreas são regiões bidimensionais, ou seja, planas. São superfícies ou regiões planas, que envolvem os eixos x e y, apenas duas dimensões. Dois eixos. As figuras mais comuns cobradas em concursos são quadrado. O que é um quadrado? Vamos ver algumas propriedades. É um quadrilátero que possui 4 lados congruentes entre si e 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Como que a gente calcula a área, a região limitada pelos lados do quadrado? É lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então essa é a área do quadrado. Agora, trapézio. Trapézio é um quadrilátero também, só que tem uma diferença. Ele tem apenas um par de lados paralelos. A distância entre esses lados paralelos é chamada de altura. Como que a gente determina a área, então, desse trapézio? É um pouquinho diferente. O lado maior paralelo é chamado de base maior. O lado menor, base menor. Então a área vai ser base maior mais base menor. Tudo isso vezes a altura sobre 2. Então esta é a área do trapézio. É a área limitada pelos lados do trapézio. E o círculo é a região contida pela linha da circunferência. Calcular a área do círculo é muito simples. Basta ter a medida do seu raio. O que é o raio de um círculo? Raio é este segmento aqui, onde todos os pontos que esse segmento tem como extremidade são equidistantes a um centro, o centro do círculo. Então, calcular a área limitada por esta circunferência é dado como sendo como? É π vezes raio ao quadrado. O π é um valor constante. Toda vez que se diz π, nós já sabemos que o seu valor, em geral, é 3,14. Só que, para efeito de cálculo, em alguns cursos ou concursos, aproxima-se o π para o valor 3. Você tem que seguir o que o exame pede. Se pedir valor 3,14, utilize 3,14. Caso contrário, o valor 3 está de bom tamanho. Ok? Então, a área são regiões bidimensionais, envolvem dois eixos. Agora, volume vai envolver o quê? Regiões tridimensionais. Nós teremos 3 eixos sempre ortogonais, ou seja, perpendiculares entre si. No caso do volume, a gente pode subdividir então nos eixos x, y e z. O eixo z, ele recebe um nome especial em alguns exercícios. Também é chamado eixo azimutal. Ok? Então vamos lá, pessoal. Quais são as 3 figuras mais utilizadas? Primeiro, a esfera. A esfera, o que é? Ela tem um formato aproximado de uma bola de futebol, por exemplo. Vejam, uma dica, em 2014, ano de Copa, prestem atenção. Então vejam, a esfera aqui é uma circunferência projetada no espaço, girada no espaço. Para calcularmos o seu volume, como que nós faremos? É dado como sendo 4/3 de πr ao cubo. É o raio da esfera elevado ao cubo. O π continua sendo essa constante, que é igual a 3,14. Muito bem. O cubo. O cubo, o que é? É um quadrado projetado no espaço. Cada aresta ou cada ladinho aqui tem sempre o mesmo valor que o seu vizinho. Sempre as mesmas medidas. Neste exemplo aqui, se o cubo tiver aresta valendo A, como que eu determino o seu volume? Vai ser aresta vezes aresta vezes aresta. Aresta ao cubo. Tudo bem? Cubo também é uma figura bastante utilizada. Agora o cone. Existem muitos problemas que envolvem taças. Ou as taças que nós colocamos bebida, champanhe, vinho, assim por diante, terão a geometria
de uma semi-esfera, metade de uma esfera, a taça mais bojudinha, ou uma taça também poderá ter o formato de um cone invertido. Como que eu vou calcular então o volume de um cone? Olha, a equação geral de um volume pode ser a área da base vezes a altura. No caso do cone, a base é um círculo. Então, se nós tivermos a área do círculo vezes a altura, no outro exemplo aqui, olha, é um pontinho. A gente pensa assim, toda figura espacial, onde eu terei os lados convergindo para um ponto, divido por 3. Pirâmide, cone. Então vejam, a área da base é a área de um círculo. Vai ser π vezes r ao quadrado, vezes a altura, a área da base vezes a altura, tudo isso sobre 3. Por quê? Os lados, as arestas, ou a geratriz que é chamada, convergem para um único ponto. Então, esta figura aqui, o volume dela é área da base vezes a altura sobre 3. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, muito sucesso para vocês. Um grande abraço.